Como fazer para não pagar imposto sobre criptomoedas? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia simples para gastar o menos possível nas suas transações com cripto e também para escapar do imposto de renda em cripto com duas estratégias que eu utilizo e pouquíssima gente fala. Enfim, eu prometo que esse é mais um vídeo direto ao ponto porque aqui eu valorizo muito seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você já pode fazer no começo do vídeo, que é deixar o like aqui. Já fica o meu muito obrigado para todos vocês que deixam o like nos vídeos. E aproveita também que você tá aí perto, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, e faz a tua inscrição, clica aqui no sininho, marca como todas as notificações ali para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles com foco em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso, eu garanto que você não vai se arrepender de fazer isso. Bom, sem enrolação, vamos lá direto ao ponto. Primeiro, você precisa entender que existe o imposto de renda sobre lucro em criptomoedas. Você não paga imposto por ter criptomoedas, mas sim pelo lucro que obtém quando compra por um preço, teve uma valorização, lucro, você vende com aquele lucro sobre aquela diferença do preço de compra para o preço de venda, ou seja, o lucro, você paga pela legislação brasileira 15% de imposto de renda. Na prática, para exemplificar, você comprou um Bitcoin por 100 mil reais e agora vendeu por 500 mil reais, você obteve de lucro a diferença que foram 400 mil reais. Sobre esses 400 mil reais, você precisa pagar 15% de imposto de renda, caso você não aplique as estratégias que eu vou mostrar aqui para você na sequência, que sim, aplicadas exatamente da forma como você vai aprender nesse vídeo, podem te fazer não precisar pagar absolutamente nada de imposto de renda, mesmo tendo esse mesmo lucro. Isso porque, presta bastante atenção aqui, existem brechas legais para você não precisar pagar imposto de renda. Ou seja, tudo que eu vou explicar aqui é legal. Eu não estou ensinando nenhum macete ilegal para você, fica tranquilo. Pois bem, quais são essas brechas? A primeira delas é que para exchanges estrangeiras, a apuração dos lucros com criptomoedas se dá anualmente, ou seja, uma vez por ano. Isso significa que no somatório de todas as vendas que você fez com prejuízo, com lucro, ao final de um ano, ou seja, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, você vai apurar ali se você teve lucro, quanto de lucro teve e sobre esse lucro você deve 15% de imposto de renda. Ou seja, nós temos uma facilidade que é a apuração dos lucros somente uma vez por ano, na exchange nacional é todos os meses. Também você pode utilizar os prejuízos para abater imposto. Ou seja, você comprou 10 mil reais de Solana, caiu para 5 mil reais o valor que você tinha, ou seja, você está com um prejuízo de 50%. E você tem também Bitcoin, que você comprou 5 mil reais de Bitcoin e agora viraram 10. Ou seja, de um lado você tinha ali os 5 mil de prejuízo e do outro lado os 5 mil de lucro. Um utiliza para abater do outro e você não deve nada de imposto. Na exchange nacional você não pode utilizar os prejuízos para abater dos lucros. E isso também significa dizer que na exchange estrangeira é inteligente você realizar prejuízos, ou seja, vamos supor que você ainda queira ficar com Solana, mas é mais inteligente você vender Solana com esse prejuízo de 50%, ou 5 mil reais, e recomprar ela para que você tenha aquele prejuízo ali para poder abater de um futuro lucro, ou seja, abater imposto de renda para você não precisar pagar esse imposto. Ou seja, entra na mesma estratégia que, por exemplo, eu utilizo na Bolsa de Valores, vendendo alguns ativos para realizar prejuízo para poder abater de outros lucros e no dia seguinte eu vou lá e compro novamente aqueles mesmos ativos, só que a diferença é que agora eu tenho aquele prejuízo no bolso para poder gastar quando eu tiver um lucro e ficar isento. E a exchange estrangeira que eu utilizo é simplesmente a maior do mundo, a Binance, e eu utilizo ela justamente por ela ser, além da mais líquida, a mais segura, a mais robusta e ter também as menores taxas do mercado, taxas baixíssimas para negociação. Inclusive eu já fiz vídeo comparativo mostrando aqui, comparativo de taxas das principais exchanges que o pessoal me pede lá no Instagram. E caso você ainda não tenha conta na Binance, eu recomendo que você faça isso abrindo a conta pelo link aqui do canal, porque ele traz benefícios exclusivos. São 10% de cashback sobre todas as taxas de trade de forma vitalícia. E além disso, ainda tem até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você no aplicativo logo depois que você abriu a sua conta. Só lembrando, para você ativar esses bônus, você precisa abrir a conta até o final, seguindo todo o passo a passo, porque dessa forma você consegue efetivamente ter esses bônus. Caso você comece a conta e não termine ela pelo link aqui do canal, você não vai ativar os bônus. O link para você abrir a conta gratuita e com os bônus mencionados está na descrição do vídeo e eu também estou deixando no comentário fixado. Agora vamos lá para a segunda parte da estratégia. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, por lei, as exchanges nacionais têm o benefício de isenção para vendas até 35 mil reais dentro do mesmo mês. Ou seja, isso significa dizer que se eu comprei 10 mil reais de Bitcoin e eles viraram 34.900, eu posso simplesmente transferir para a exchange nacional e vender esses 34.900
34.900 e eu não devo nada de imposto, nem um centavo mesmo, tendo um baita lucro aqui, porque existe essa isenção legal para o limite de venda de até 35 mil reais no mês em exchange nacional. Eu já vou te explicar como é que eu faço isso na prática, porque tem alguns macetes aí. Só antes eu quero aproveitar que eu tô falando de exchange nacional e recomendar para você a exchange que eu utilizo. E não é por acaso, eu abri conta em várias exchanges, você já deve imaginar que todas as exchanges fazem proposta para serem parceiras aqui do canal. Porém, como eu sempre faço, eu avalio primeiramente aquilo que é mais interessante para os meus seguidores, aquilo que é mais vantajoso, ou seja, algo que realmente eu utilizo por ser o melhor produto. E as menores taxas que eu encontrei e os melhores benefícios na comparação de exchanges nacionais, inclusive eu falo disso abertamente no canal, no vídeo comparativo, eu falo sobre as exchanges nacionais e mostro porque essa exchange que eu vou falar é a melhor exchange nacional para negociar, que é a OKEx, porque tem pares em BRL, tem muito mais liquidez do que a média e não tem aquelas taxas tradicionais mais spread altíssimas como é comum nas exchanges nacionais. E obviamente eu busquei benefícios aqui, também estou deixando no link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, para você que ainda não tem conta na OKEx, abrir a conta gratuita com o benefício de, ao negociar os primeiros R$ 2.500, receber R$ 50 de bônus. Então vamos lá, na prática, eu faço todas as minhas negociações de compra e venda diárias na Binance, inclusive realizando prejuízos para utilizar aquela estratégia de deixar prejuízo no bolso para poder compensar de lucros futuros. Todos os meses eu mando pouco menos de 35 mil reais, 34.800, 34.900, para ficar abaixo dos 35 mil, da Binance direto para a OKEx, e na OKEx eu faço essa venda isenta, limpando completamente o imposto de renda. E depois, se eu não quero realizar lucro daquele ativo naquele momento e botar dinheiro, reais no bolso ou jogar para outros tipos de investimento, eu simplesmente faço o Pix da OKEx para minha conta bancária e da minha conta bancária novamente para a Binance e recompro os mesmos ativos dentro da Binance, só que dessa vez aumentando o meu preço médio e abatendo todo aquele imposto de renda. E diga de passagem, eu faço isso inclusive com ativos de longo prazo. Por exemplo, o Bitcoin. Quem conhece aqui o canal sabe que eu não costumo vender Bitcoin. Então eu tenho Bitcoin acumulado de muitos e muitos anos. Eu comecei a comprar Bitcoin a $3.000, por exemplo. Agora, no presente momento, ele está aí na faixa dos 80 e tantos mil dólares. Então você calcula o tamanho do lucro que eu fui acumulando em Bitcoin, dado que eu comecei a comprar bastante cedo, e que eu pagaria um imposto de renda altíssimo caso eu não utilizasse essa estratégia. Então, basicamente, o que eu faço? Eu transfiro o Bitcoin via Lightning. Aqui é um outro macete. Tanto o OKEx quanto o Binance tem a rede Lightning, então você consegue transferir escapando, né? Isso aqui é um bônus do vídeo, inclusive. Você escapa daquelas taxas altíssimas da rede Bitcoin. Muita gente não transfere por conta disso. Então, as duas têm Lightning. Eu consigo transferir da Binance para o OKEx via Lightning, pagando ali centavos, míseros centavos de taxa de transferência. E além de tudo, eu recebo logo na sequência, como se fosse um Pix de fato, na conta da OKEx, vendo aquele limite de até 35 mil reais de Bitcoin, faço essa transferência de volta para a Binance, recompro o Bitcoin e aumento o meu preço médio. Então, se o meu preço médio era 20 mil dólares e depois eu aumentei para 25, depois para 30, depois para 40, porque você pode fazer isso todos os meses, até que ele chegue muito próximo do preço do Bitcoin atual, eu posso vender mesmo para realizar lucro de fato. Caso eu tenha algum lucro, ele vai ser muito pequeno e eu só precisaria efetivamente pagar, o que passasse de 35 mil reais dentro do mês de venda. Então vamos supor que eu vender 100 mil reais em Bitcoin, porque eu quero transformar em reais, algo que eu não vou fazer, mas só exemplificando. E eu pagaria imposto de renda só sobre a diferença na hora que fosse realizar. Vamos supor que o Bitcoin estivesse lá no momento em que eu fosse vender esses 100 mil reais, o preço do Bitcoin fosse 1 milhão de reais. E eu consegui elevar o meu preço de custo, né, o meu custo médio de Bitcoin fazendo esse tipo de operação para 950 mil reais. Então eu só tenho essa diferença aqui dos 950 para os 1 milhão de reais aqui, para efetivamente descontar ali os 15% de imposto de renda. Mas isso se eu fosse passar dos 35 mil reais e vendesse tudo de uma vez só, porque você pode mesmo querendo realizar, vender parte no mês, parte em outro, e dessa maneira não precisar pagar nada de imposto de renda. E fazendo da maneira correta, como eu expliquei aqui, utilizando a exchange internacional, a estrangeira e a exchange nacional, você consegue, utilizando as duas que eu mencionei, além de escapar de taxas, limpar até 420 mil reais por ano na exchange nacional, ou seja, tirar imposto de todo esse valor, e na exchange estrangeira você consegue tirar de imposto o infinito, ou seja, sempre que tiver prejuízo para realizar, vai realizando o prejuízo, vai acumulando esse prejuízo para poder abater de lucros futuros. E dito isso, caso você queira um vídeo aqui passo a passo para como transferir via Lightning, por exemplo, fazer essa transferência de uma para outra, deixa aqui nos comentários, porque
porque se tiver bastante gente pedindo, eu vou trazer esse conteúdo aqui, porque afinal de contas, quem manda nos conteúdos do canal são vocês. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui. Espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.